Hebreus 11, capítulo 14, até o verso 16. Hebreus 11, 14 ao 16. Glória a Deus. Todo mundo achou? Vamos ler? Os que assim falam mostram que estão buscando uma pátria. Se estivessem pensando naquela que de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Em vez disso, esperavam eles uma pátria melhor, isto é, a pátria celestial. Por essa razão, Deus não se envergonha de ser chamado o Deus deles, e lhes preparou uma cidade. Senhor Deus e Pai, obrigado, estamos aqui, queremos te agradecer a tua presença, pedir, Pai, que o teu Espírito Santo venha falar conosco, tocar o nosso coração, para que venhamos fazer conforme a sua vontade, Pai, te peço, em nome de Jesus, amém, Senhor, amém? Pode sentar? Pessoal, fé, para recapitular um pouco, para a gente lembrar o que é fé. Fé é aquele o fundamento das coisas que não se vê, mas que tudo se espera, né? Fé é literalmente isso, é você realmente crer que algo exista, mesmo sem saber que aquilo exista, entendeu? Você não sabe se aquilo realmente existe, mas você crê. Isso é fé. E de onde vem essa fé? Essa fé ela vem do ouvir da palavra de Deus. O que quer dizer isso, Felipe? Quer dizer uma coisa, que nós aceitamos Jesus como Salvador, né? Pela fé, como nós vimos hoje na mensagem hoje do Ayrton, né? Somos salvos pela fé, né? Somos salvos pela graça, mediante a fé. Ou seja, a fé é o que nos salva. Essa fé ela só vem de ouvir a palavra de Deus, gente. Aí você me pergunta, tá, como é que essa fé vem de ouvir a palavra de Deus? Se Abraão, Enoque, os homens que a gente viu, Enoque, Noé, eles não ouviram a palavra de Deus. E é verdade, não existia a Bíblia na época. Como é que pode eles crerem? Por isso que houve fé sobre eles. Por isso que é algo que veio de Deus. Por isso que a fé é algo que vem de Deus. Porque a fé não é algo que vem de nós, humanamente falando. Se viesse de nós, teria justificativas para aquilo existir, né? Por exemplo, eu estou resfriado. Tem uma justificativa. Você vai falar, porque existe um vírus assim que faz ter tal sintoma, tal problema, tal coisa, não é mesmo? Então, há uma justificativa. Agora, quando entra num ápice que não há uma justificativa, não há uma explicação para aquilo acontecer, é a fé que vem de Deus, é a fé. O Senhor chama a atenção, a gente viu lá, a gente aprendeu que Abel foi um dos que foi o herói da fé, Enoque foi um herói da fé, Noé foi um herói da fé. Esses homens todos, eles viveram andando na presença de Deus. E agora também nós podemos ver que Abraão e Sara são homens, olha só, uma mulher, que diz que a Bíblia é machista, não sabe de nada, né? Sabe de nada. Uma mulher está na galeria da fé. Abraão e Sara representam heróis da fé, é uma heroína na fé, Sara é uma heroína na fé. E ela não é citada junto com Abraão, não, ela é citada como um exemplo de fé, uma heroína na fé. Por que eles são heróis da fé? Porque todos eles morreram pela fé. Todos eles morreram por esse propósito. Diz a palavra em Hebreus que todos esses que eu falei agora, Abel, Noé, Enoque, Abraão e Sara, não viram acontecer as promessas que Deus tinha feito sobre a vida deles. Não viram, ou talvez viram de longe. Sabe quando você avista de longe que está chegando a promessa, mas eles não viveram, não contemplaram isso. A Bíblia fala que exatamente por isso eles são homens e mulheres heróis da fé, porque eles viveram esperando aquilo, e mesmo que não viveram aquela promessa que havia sobre eles, eles creram e morreram crendo. O que nos chama a atenção sobre isso? Nós temos que crer em Deus, e crer, galera, na promessa de Deus. O que é crer? Galera, a gente precisa crer de verdade em Deus. A gente precisa viver Deus de verdade. Precisamos disso, sabia? A gente precisa. Essa geração está precisando de pessoas que vivam Deus de verdade. É difícil encontrar pessoas que vivam Deus mesmo, a intensidade de Deus, que
que vivam o amor de Deus, que vivam a vontade de Deus. Porque a gente quer viver a vontade humana, a gente quer viver a vontade própria. E é muito triste isso acontecer. A gente está vivendo tempos assim. E a gente precisa viver o que Deus manda, viver pela fé. Sabe, viver pela fé é você crer que vai um novo céu, uma nova terra. Ele diz aqui, esses homens e mulheres viveram sonhando ver uma cidade sitiada debaixo da vontade de Deus. Eles sonharam com isso, com uma terra que era deles, porque a Bíblia diz que Noé foi onde o Senhor mandou que ele fosse, foi na terra que o Senhor disse que era dele, porém era estrangeiro em terras próprias. Imagina, vivia como estrangeiro, pois vivia em tendas. Vivia como estrangeiro porque não tinha uma casa, não tinha castelos, ele não tinha muros, ele tinha tendas. E a Bíblia diz que exatamente isso, e Abraão esperava por essa cidade, ele esperava ver essa cidade acontecer, e ele não viu. E ele esperava ver a cidade celestial, que é o que nós chamamos da Nova Jerusalém. Eles esperavam ver a Nova Jerusalém, mas ainda não viram a Nova Jerusalém. Como não, Felipe? Eles morreram, sim, mas ainda não viram. Mas estão esperando ver a promessa de crer que verão a Nova Jerusalém. Uma cidade, como diz aqui, que o Senhor fez, que o Senhor construiu exatamente para esses, a quem o Senhor não se envergonha de dizer que é Deus. Imagina, que coisa maravilhosa. Agora, será que Deus tem orgulho, não um orgulho maligno, né, mas um orgulho bom? Será que Deus tem orgulho de falar, poxa, eu sou Deus da Yasmin, eu sou o Deus da Rafael, eu sou o Deus da Daniele, sou o Deus do William? Será que Deus tem esse orgulho de falar isso? Pense em você, com a tua vida, teu estilo de vida, com o que você tem feito. Será que Deus pode bater no peito e falar assim, eu sou o Deus dessa pessoa, eu sou o Deus de fulano, de ciclano, beltrano? Ou Deus pode falar assim, não, bem longe de mim. Ah, você é o Deus dela? Não sei de nada. Não, mas ela diz que você é Deus dela. Não, ela diz, mas eu não sou. Como se Deus fosse assim, né? Humanamente falando, né? Mas será que Deus tem orgulho? Que Deus diz que não se envergonha. Na Bíblia diz que Ele não se envergonha de dizer que é Deus. Não se envergonha. Que palavra forte, né? Deus fala assim, que Ele não se envergonha. Então quer dizer que Deus se envergonha, Felipe, de ser Deus de alguns? Não sei, pode ser, pode não ser. Mas o importante é que Deus disse que pelo exemplo desses homens e dessa mulher, Ele não se envergonha do testemunho dele. Como isso tem que voltar para nós? Como Abraão e Sara. Deus falou para ele, Abraão, farei de ti uma grande nação, farei de ti um homem próspero, rico, grande, poderoso, uma grande nação de você. Mas e Abraão creu aqui. E chega o ápice que o próprio Abraão, pela fé, a gente vai ler no verso 21, diz assim, verso 19 diz, aqui, 17, diz assim, pela fé, Abraão, quando Deus o pôs à prova, ofereceu Isaque como sacrifício. Quer dizer, o que levou Abraão a quase matar o filho dele? A fé de Abraão. Foi a fé de Abraão que levou ele a levar o Isaque para ser sacrificado. Quando Deus falou, eu quero teu filho, Abraão nem cogitou, nem negociou, porque a fé de Abraão já chamou a atenção, eu vou fazer. Olha só, continuando ali, aquele que havia recebido as promessas, que estava a ponto de sacrificar o seu único filho, olha que pregação, aquele que tinha recebido a promessa que seria uma grande nação, o único filho, Deus pede para ele matar, e ele estava a ponto de matar, sabendo que havia uma promessa sobre ele. Aí diz mais, embora Deus
lhe tivesse dito: por meio de Isaque, a sua descendência será considerada. Ou seja, era para Isaque acontecer. Deus tinha feito a promessa, e aí Deus pede para ele matar. Você já imaginou Deus falar para você assim: olha, eu estou te dando, não vai ser a mesma coisa, né? Mas, não, exemplo, estou te dando isso aqui, estou te dando um presente, e através desse presente, você vai ter uma vida de sucesso. Vamos dizer, camiseta da sorte, pronto, está aqui, essa camiseta, a partir de hoje, quando você colocar, você vai começar a ficar inteligente, olha, é coisa sobrenatural. E acontece, aí Deus chega exatamente e fala para você: agora essa camiseta, você vai queimar ela. Aí você fala: não, mas peraí, você me deu falando que isso aqui era o que eu tinha que cuidar. Sabe quando fala assim: cuida disso aqui, e Deus fala: agora eu quero que você quebre. Não, mas pera lá, você está maluco? Você mandou eu cuidar disso aqui, né? Melhor, deixa eu te dar um celular. Ele fala: está aqui o celular, cuida do celular, viu? Cuida desse celular, porque esse é o teu celular. Aí você cuida, você põe película, você cuida, você não deixa ninguém tocar. Ele fala: não deixa ninguém tocar. E você não deixa ninguém tocar, porque é o teu celular que você ganhou. Aí Deus fala, daí chega para você: beleza, e o teu celular? Tá cuidando? Estou cuidando. Agora você vai quebrar esse celular. Você já imaginou? Dá um parafuso. Não, o senhor está maluco. O senhor não está bem. O senhor está com desequilíbrio. Como é que é? Você vai quebrar esse celular, vai jogar na privada esse celular. Agora. Né? Claro que tem nada a ver com o filho, mas é só para a gente entender mais ou menos. Aí ele disse aqui: sua descendência será considerada. Abraão levou em conta que Deus pode. Olha só, o que fez Abraão ir? Olha só, uma coisa que talvez nunca parou para pensar. Abraão levou em conta que Deus pode ressuscitar os mortos, e figuradamente recebeu Isaque de volta entre os mortos. Ou seja, o que aconteceu? Qual foi a fé de Abraão? Ele falou o seguinte: Deus falou que vai ser pelo Isaque, então nem aí, eu vou matar. Jesus ressuscita ele de novo. Olha a cabeça de Abraão, a fé de Abraão. Ele ressuscita de novo. Por quê? Porque ele falou assim: porque ele me prometeu que seria pelo Isaque, não pelo Beltrano, Ciclano. Não, é Isaque. Então eu não estou nem aí, eu vou matar. Eu posso até matar, ele ressuscita. Não que exista reencarnação, tá, gente? Nada disso. Ele ressuscita, eu vou matar, ele ressuscita. Deus manda: mata de novo, ressuscita de novo. Nem que eu tenha que matar umas 10.000 vezes na minha vida, eu vou matar, ele vai ressuscitar. A Bíblia fala isso, que Abraão levou em conta que Deus pode ressuscitar os mortos. Para Abraão, Isaque já estava morto. Abraão olhou e falou assim: filho, você está morto. Pronto, acabou, vou te levar para morrer, porque você já está morto para mim. Morreu. E literalmente Abraão colocou ele, e como ele diz, figuradamente, Abraão chegou ao ponto de quase matar Isaque. Quando ele ia matar Isaque, gente, o que isso quer dizer? Quer dizer uma coisa que o Senhor, que Jesus depois vai falar, né? Que Deus, ele não julga somente a atitude da pessoa, mas ele já julga o pensamento, né? Que ele fala, né? Não adulterarás. Ele fala: te digo mais, se você somente olhar e cobiçar a mulher do teu próximo, você já está adulterando. Então quer dizer que somente já está disposta aquilo, diante de Deus já é pecado, já é decidido, já está selado. Então, ou seja, simplesmente o ato de Abraão levantar o punhal e já ir em direção a ele, quer dizer que Abraão já havia matado Isaque. Já havia matado, porque a mente de Abraão já estava disposta a matar. A mente de Abraão já lasquei o punhal antes dele dar, porque a gente sabe como é o cérebro humano, né? E o cérebro humano, primeiro ele pensa, depois ele rapidamente manda uma codificação para o teu corpo. O cérebro de Abraão já viu Isaque morto, e quando o corpo foi, o cérebro já tinha matado. E figuradamente ele já tinha matado Isaque, Deus impediu que o corpo fizesse aquilo. E figurativamente ele recebeu Isaque de volta dos mortos, sim, porque ele havia matado Isaque, sim. A Bíblia está falando isso aqui, ó. Recebeu Isaque de volta dentre os mortos. Como que isso aconteceu? Por conta da fé de Abraão. Foi a fé de Abraão, gente. Foi a fé de Abraão. Então quando te perguntar, por que Abraão quase matou Isaque? Por quê? Porque teve fé.
E por quê? Mas não é loucura pensar isso? Não, não é loucura não, porque Abraão teve tanta fé em Deus, que ele sabia que Deus ia ressuscitar o Isaac. Mesmo que ele matasse, Deus ressuscitava, ele sabia disso. Porque a fé de Abraão estava posta na promessa que Deus tinha feito para ele. O que isso quer dizer? Ora, às vezes Deus faz promessa na nossa vida, meu Deus do céu, e a gente não tem fé, galera. Não tem fé. Aí vem qualquer evento aí da vida aí, a gente desiste. E por que desiste? Porque não tem fé. Porque não tem fé. Essa é a verdade. Porque se tivesse fé, agiria como Abraão agiu. Que ele matou o filho. Ele matou. Ele já havia matado. Porque ele tinha fé que Deus podia ressuscitar o filho dele. Ele falou, não, eu vou matar, porque se eu matar, meu filho ressuscita, eu estou nem aí. Estou sossegado. Isso é fé. É por isso que eles são chamados heróis na fé. Mas isso é impossível para nós. Veja que é tudo coisas que são possíveis, não são coisas inimagináveis. Não são coisas assim que não tem como alcançar, galera. É coisas que a gente pode fazer. O que isso quer dizer? Que nós podemos nos achegar à galeria de heróis na fé somente tendo fé, literalmente, né? Só tendo fé. Foi a fé que levou Abraão a sacrificar o filho, e foi a fé que colocou Abraão algo sobrenatural ao ponto dele crer que mesmo que ele matasse, o filho dele seria ressuscitado. E ele viveu em terras estrangeiras, né, como diz aqui, em terras que eram dele, mas viveu como estrangeiro, crendo que as terras eram dele. Certo dia Abraão estava na sua casa, na sua família, com as riquezas. Deus falou, sai de sua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu lhe mostrarei. Como que Deus falou isso para ele? Não sei. A Bíblia não fala se foi uma voz, se foi alguém, uma figuração de um anjo. A Bíblia não fala como que Abraão falou com Deus, né? A gente pode cogitar que talvez Deus tenha vindo sim de um formato, porque o próprio Jesus Cristo aparece para Abraão, né? Quando Abraão, se você ler lá uma das passagens, Jesus aparece lá, em que vem três homens, 2 anjos e um homem que ele não conseguiu reconhecer, mas que ele descreve como o próprio Cristo Jesus. Abraão não chama de Cristo, mas Abraão chama ele de Deus, né? Então era Jesus Cristo ali, materializado ali no momento com Abraão. Então pode ser também para Abraão ficar, porque Abraão reconheceu, a Bíblia fala que Abraão, quando olha os 3 homens, de longe eles reconhecem, ele corre em direção a eles e se prostra diante deles. Então Abraão conhecia bem. Pode ser que Deus tenha vindo materializado como um homem, falado com ele, pode ser, como pode não ser, pode ter vindo uma voz, mas algo falou a Abraão para ele sair da terra dele, da parentela dele, para a terra que o Senhor iria mostrar, porque seria a dele. E Abraão saiu sem saber onde era, sem saber como era, se era verdade, se ele estava ficando louco ou não. Ele simplesmente foi. Como ele foi? Pela fé. Pela fé, Sara, a mulher de Abraão, creu que iria ser mãe na sua fase idosa. Ela creu. Tem pregadores que falam que a Sara duvidou. Errados são essas pregações, porque ela creu. A Bíblia está falando em Hebreus que pela fé aquela mulher creu que ela seria mãe. Aí você fala, pô, mas e aquela passagem que ela riu? Ela riu não porque ela riu de deboche, ela riu porque ela riu imaginando como ela seria grávida, velha. Foi isso que aconteceu com Sara. Ela não duvidou, ela riu imaginando. Ela riu imaginando como, ou seja, ela nem cogitou se aconteceu ou não, porque havia fé naquela mulher. Ela riu só imaginando, como que vai ser isso? Ela se viu velha olhando para a barriga dela, dando risada. Como é que vai ser isso? Como que eu vou fazer? Dando risada, imaginando como ela seria o ano que vem, ela grávida. Ela não duvidou, ela teve fé. Ela e Abraão, 2 exemplos na fé que nós temos que seguir. E é através dela, aqui em Hebreus diz,
que dela se nasceu uma grande nação, incontáveis como as estrelas dos céus e as areias do mar. Através da fé daquela mulher. Como tem sido a sua fé? Quer dizer, quanto você tem exercitado a tua fé de verdade? Quanto você tem vivido pela fé? Ou você vive uma fé morta? Uma fé que não tem atitude, uma fé que não vive, uma fé que não faz nada por Deus. Mas Deus, Ele quer que nós tenhamos uma fé viva, galera. Nós precisamos ter uma fé viva, amém?